A todos vocês, bom dia. Que a paz de Jesus esteja sempre presente entre nós. Como nós podemos definir palavras e ações? Palavras seriam o quê? Um conjunto, um agrupamento, uma compilação de letras com as quais nós manifestamos os nossos sentimentos, nós nos comunicamos, uma manifestação que pode ser escrita ou verbal. E as ações? Seriam todos os atos, as atitudes e os comportamentos que nós temos. Todos nós conhecemos a lei de ação e reação. Tudo aquilo que as pessoas nos fazem causa uma reação. Depende muito das palavras com as quais elas nos comunicam. E as nossas reações são exatamente a forma como nós somos tratados. Será que as palavras também não seriam o conhecimento, o aprendizado, a divulgação de uma doutrina religiosa? Acreditamos que sim. Então, quando nós falamos também sobre palavras, nós temos que levar em consideração um ênfase muito grande sobre as leis de Deus. Sobre os 10 mandamentos da era mosaica. A vinda e os conhecimentos que Jesus nos deixou na sua passagem neste planeta. A codificação de Kardec através do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês podem perceber que quando vocês entram em uma casa religiosa, sempre tem algo dito, falado, juntamente com as músicas, com as melodias. Se você vai a uma igreja, você tem o sermão antes da comunhão. Se você entra numa casa espírita, você tem uma palestra justamente para eliminar um pouco essas energias negativas que muitos de nós, ou quase todos nós, traz a uma casa religiosa no momento em que vocês saem da selva de pedra, como eu mesmo defino o nosso mundo lá fora, e entram a uma casa para procurar uma ajuda, uma orientação, um caminho. E se tratando de uma casa espírita, como nós estamos aqui reunidos no dia de hoje, o tratamento espiritual começa a partir do momento em que você entra por aquela porta. Muitas vezes você chega até um pouco meio esbaforido em cima do horário, você já traz diversos sentimentos ruins, preocupações. E quando você adentra aquela porta, você é recebida pela espiritualidade que diz assim: bom dia, que bom que você veio. Por favor, sente-se, acomode-se. Mas nós não estamos sozinhos aqui. Todos sabem que nós estamos aqui envolvidos com os desencarnados, que vêm muitas vezes de longínquas caravanas, de longínquos lugares, para se acomodar entre nós e aprender aquilo que nós havíamos desconhecido, ou então reaprender aquilo que nós havíamos esquecido. E isso não facilita apenas o trabalho que é oferecido por uma casa espírita, mas simplesmente também uma orientação para todos aqueles irmãos encarnados e encarnados que aqui vêm. Para se ter um exemplo a respeito das palavras, hoje várias das senhoras, dos senhores ou de vocês, se me permitem chamá-los assim, vão passar logo após o passe por esse tratamento espiritual. Cada um de vocês vão ter os seus motivos. Dor, sofrimento, desemprego, problemas espirituais, de conflitos entre familiares, preocupações que vocês têm consigo mesmo ou estão preocupados com alguém que vocês gostam, que vocês amam muito. Vocês vão receber alguma mensagem vinda da espiritualidade. São palavras de orientação, de caminho, de como nós chamamos na gíria, de um norte. Mas essas palavras precisam ser transformadas em ações. Vocês precisam agir.
Nós não podemos ficar apenas nas palavras e ficar nas mesmices. As palavras nossas, que muitas vezes saem das nossas bocas, saem com uma velocidade incrível, com a velocidade de um raio. Muitas vezes elas são malditas, no sentido maléficas, mal interpretadas. E vocês sabem que quando um raio atinge algo, ele é destruidora. Demora-se muito tempo para nós adquirirmos confiança e termos uma amizade sólida. E de acordo com as nossas palavras, em alguns segundos, tudo isso vai cair ao vão. Vai ser destruidora. E vai ser algo com o qual você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Por mais que você queira ir ao encontro da pessoa e você pedir perdão, será que o perdão é sincero? Ou será apenas uma desculpa? Olha, é assim, hoje eu te perdoo, hoje eu te desculpo, mas eu vou pedir que você, por favor, não tome mais essa atitude comigo. Caso contrário, a nossa amizade termina por aqui mesmo. Uma coisa que eu acho interessante foi uma frase que foi passada para mim, agora nesses dias, que eu acho muito legal, que é um motivo de muita reflexão. Se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? É uma reflexão. Porque, como havia dito anteriormente, as nossas ações são a nossa verdadeira identidade. Mostra quem realmente nós somos. Porque as palavras, elas podem ser falsas, mentirosas, verdadeiras, palavras de conforto, de consolo, podem ser palavras manipuladoras. E de acordo com aquilo que nós dizemos, é exatamente aquilo que nós praticamos. Precisamos ter muita cautela com aquilo que nós dizemos, para quem dizemos e de que forma dizemos. Cada um de nós, seres humanos, reage de uma forma. Algum tempo atrás, não era bem um debate, era apenas um bate-papo, inclusive o Divaldo e o Haroldo estavam ali presentes, e agora me fugiu a memória do terceiro integrante, mas depois com certeza eu vou me lembrar. E eles diziam assim: nenhum de nós, seres humanos, habitantes deste planeta educacional, deste planeta hospitalar e deste planeta prisional, está qualificado a falar sobre moralidade, a dar aulas sobre moralidade. Porque se nós tivéssemos toda essa autoridade moral, nenhum de nós estaríamos aqui preso a este planeta. Mas por que um planeta educacional? Porque nós estamos tendo a oportunidade de nós aprendermos, conhecermos. Mas por que um planeta hospitalar? Porque nós estamos tratando, curando das nossas doenças, as doenças da alma. Mas por que um planeta prisional? Porque estamos aqui pagando por todas aquelas nossas pendências de vidas anteriores. E se nós realmente tivéssemos todo este conhecimento, nenhum de nós estaríamos aqui sofrendo. Nós temos que entender que muitas vezes o sofrimento somos nós quem fazemos. Deus não nos criou para sofrermos, e sim para nós nos aprimorarmos, evoluirmos como espíritos que somos, para habitarmos mundos muito mais superiores. Portanto, novamente, nós temos que reiterar que nós temos que ter uma grande cautela sobre aquilo que nós dizemos. Para vocês terem uma ideia sobre a autoridade moral, que ela pode ser muitas vezes momentânea.
Seria a mesma coisa que a mãe chamasse a atenção de um filho, uma filha, que é um pouquinho só desobediente. Filho, desliga o videogame, toma banho, escova os dentes. Às vezes pedem com uma forma carinhosa e vai aumentando o seu tom de voz. Até que chega uma hora que você altera tanto a sua voz, ou então você perde a paciência e você agride, você dá um tapa. E ele obedece por quais circunstâncias? Por reconhecer a sua autoridade de pai ou de mãe, ou de alguma pessoa responsável por as quais tem a guarda, ou então por medo de ser agredido, de ser castigado. Então nós não estamos, sinceramente, qualificados para falar sobre moralidade de algo que nós ainda estamos aprendendo, estamos conhecendo. Uma outra frase também que eu gostaria de deixar de reflexão. A sabedoria de uma pessoa não é medida pelo que ela conhece, pelo que ela sabe, seja ela de alguma profissão, de alguma função, mas sim pelas ações que ela produz. Eu posso ser um excelente palestrante e uma péssima pessoa em matérias de atitudes. E todos nós sabemos que depende muito das ações que nós temos, das palavras que são sempre nos conduzidas. Tem uma historinha que eu acho muito legal, que muitos de vocês conhecem, que eu gostaria de dividir aqui com vocês, e fala assim sobre o tema de hoje. Se diz folha em branco. E a historinha é a seguinte: um professor estava aplicando uma prova para os seus alunos. E faltando alguns minutos para o encerramento, um dos alunos levanta a mão e diz: professor, o senhor pode me dar mais uma folha em branco? E ao mesmo tempo ele complementa: sabe por quê, professor? Porque eu fiz uns rabiscos aqui, fiz umas anotações, rascunhei, depois eu apaguei, eu me arrependi daquilo que eu havia escrito, fiz uma bagunça danada. Será que o senhor pode me conceder mais uma folha em branco? E o professor dá mais uma folha e ao mesmo tempo torce para que o aluno consiga entregar a prova no devido tempo. O aluno consegue e tira a nota máxima. Quem é esse professor? Deus. O que é uma folha em branco? Um dia de vida. Todos os dias que nós abrimos os nossos olhos, mesmo que seja fictício, mesmo que não seja visível aos nossos olhos carnais, esta folha em branco ela está ao lado de nossa cabeceira. O que nós escrevemos nesta folha? As palavras de amor, nós escrevemos a nossa família, escrevemos os nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso lazer, tudo aquilo que é de bom. Só que vai haver em algumas oportunidades que esta folha vai estar borrada, estas letras, estas palavras vão estar borradas. Com o quê? Das nossas lágrimas, de dor, de desespero, de sofrimento, de angústia, da separação carnal, da saudade, do desencarne. Haverá um dia que esta folha em branco não estará totalmente completa. Haverá um dia que quando nós abrirmos os nossos olhos, esta folha em branco não estará presente. Por quê? Porque é chegado o momento do nosso desencarne. Nós vamos voltar para a
pátria espiritual? Sim. Vamos voltar para o nosso descanso eterno? Não. Nós vamos voltar para o trabalho, para os estudos, para nos melhorarmos como os espíritos encarnados que somos. E aí nós vamos voltar novamente para esse plano e novamente tentar ou corrigir falhas com as quais nós cometemos no passado. As nossas ações são as verdadeiras identidades que nós temos. Deus nos conhece pelos bons frutos que damos. Que cada um de nós possa ser uma árvore frutífera, que possa ter muitos e muitos frutos doces. Mas sabemos que algumas das árvores dão frutos amargos. Olhem muitas vezes para as pessoas que estão ao seu redor. Não apenas estou me referindo a familiares, mas aquelas pessoas que aos seus olhos carnais são desconhecidas, mas irmãs aos olhos espirituais. Procurem ter um pouco mais de carinho, de consideração. As palavras de Deus, os ensinamentos de Jesus e toda esta codificação que eu disse no início desta pequena apresentação, elas precisam ser atuais. Podem perceber que 2022 anos pós-vinda de Jesus, os ensinamentos deles sempre serão atuais. Se eu entregar o Evangelho segundo o Espiritismo ou uma Bíblia para cada um de vocês e lerem o mesmo trecho, cada um de vocês irá interpretar de uma forma diferente, porque cada um de nós está no padrão vibratório e de evolução. Não há mais ou menos. Todos nós aqui estamos iguais, pagando por penas com as quais nós cometemos anteriormente. E nesta folha em branco que eu acabei de citar nessa historinha, nós possamos sempre destacar as palavras de Jesus, os ensinamentos, para que eles possam estar sempre vivos dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, nos nossos caminhos. Ao chegar a esta casa, eu ouvi sempre a trabalhadora, hoje foi a Daniane, que fez a apresentação da casa, seus recados, e sempre faz uma pergunta: quem aqui faz o Evangelho no lar? A importância do Evangelho no lar, para que possa blindar a sua casa dessas energias negativas e fazer com que reine um pouco mais a paz, o respeito, o amor entre as famílias. Nós temos sempre que destacar isso, a importância do Evangelho no lar. E o que você faz no Evangelho no lar? Você lê um trecho ou da Bíblia, ou então do Evangelho, você faz um comentário sobre aquilo que você entendeu, daquilo que você aprendeu, mas você põe em prática. Nenhum de nós hoje vai conseguir um emprego ficando em casa. Concordam comigo? Se você não se mostrar, se você não enviar um currículo, e se você não dizer que você está necessitando de um emprego, ninguém bate na sua porta e diz assim: olha, eu tenho um emprego aqui que é a sua cara. Você vai ganhar X valor, vai ter tantos benefícios, vai trabalhar poucos dias durante a semana. Está a fim de trabalhar? Você vai responder sim ou não. Mas tudo aquilo que nós falamos é transmitido, é transferido para as nossas ações. Falar sobre generosidade, sobre amor, sobre carinho, é muito fácil.
Para se ter uma ideia, nós estamos passando, vai terminar em breve, agora em setembro, mas nós estamos passando alterações climáticas, de frio, de calor. Nós dizemos assim em palavras: puxa, eu tenho tanta dó daquelas pessoas que ficam ao relento, que ficam ali largadas, os moradores de rua. Mas, quantos de nós, seres humanos, deixam as suas casas quentinhas, aconchegantes, e vão se aventurar nas madrugadas frias deste país, deste planeta, para ajudar aquelas pessoas que estão ali à míngua? Ah, não, Nelson, pelo amor de Deus, eu não vou lá. Aquele monte de desocupados, de pessoas que não querem trabalhar, não querem saber de nada. Desocupados? Será que eles estão ali pela própria sorte? Ou será que foram deixados ali pela família, pelos filhos? Nós não sabemos. Quantos de nós, seres humanos, tiram os seus casacos de dezenas de milhares de reais para aquecer uma criança fétida? É uma reflexão. Nós falamos tanto em amor, em caridade, em compaixão, em perdão. As palavras, elas podem ser muitas vezes vazias, sem sentido, sem definição. Mas, novamente eu falo, são as nossas ações que são as nossas verdadeiras identidades. É a forma como agimos. E as nossas ações, elas precisam ser sempre benéficas. Por isso que eu deixei esta última frase aqui à disposição. Que a sabedoria de uma pessoa não é pelo aquilo que ela conhece, que ela sabe, e sim através das suas ações. Nós temos que ser vigilantes, não apenas nas palavras, como também nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Olhemos para as pessoas com amor. Cuidemos daquilo que nós fazemos. Deus nos olha. Ah, Nelson, mas Deus não tem tempo de olhar individualmente por cada um de nós. Concordo. E os espíritos que estão entre nós? Será que os nossos mentores, o que nós chamamos de conselheiros espirituais, não serão os nossos primeiros advogados de defesa ou advogados de acusação por tudo aquilo que nós fizemos no momento em que estamos aqui vivenciando esse planeta? Será que eles não serão os primeiros interlocutores a Jesus, a Deus? Olha, Deus, é o seguinte, olha, o Nelson deu umas escorregadas na vida, mas fez algumas coisas boas. Então, se o senhor tiver que aplicar uma pena, o senhor não seja assim tão rigoroso. Mas ele vai aplicar a sua punição de acordo com as nossas falhas. As palavras das nossas vidas, elas não podem ser vazias, sem definição no nosso dicionário. Veja quantas centenas de milhares nós encontramos dentro de um dicionário, o vocabulário. Quantas palavras mal interpretadas, mal faladas, que destroem muitas vezes uma família, separa pais e mães. Não apenas separa pais e mães, porque a separação está conscientizada apenas na separação do homem e da mulher, não do pai e da mãe. Por mais que os pais morem em casas separadas, eles vão estar sempre presentes na vida dos filhos. E para finalizar, eu desejo a todos vocês que tenham uma vida longa, repleta de saúde, repleta de amor, que as palavras possam ser transformadas em comportamentos, em atos, em atitudes que realmente vão identificá-los, vou corrigir, identificá-los
no planeta espiritual, perante a Deus, perante a Jesus, perante a espiritualidade. E que os ensinamentos de Jesus estejam sempre presentes nos vossos dias. Que esses ensinamentos estejam sempre rabiscados, escritos nesta folha em branco que foi concedida a cada um de vocês, para cada um dia de suas vidas. Que Jesus os abençoe, hoje e sempre.